Boa tarde, meus queridos. Boa noite, bom dia. Bom estar aqui com vocês mais uma vez, iniciando na real, né, nossa aula, nosso início de gravação para o sexto ano. Eu e o Henry, nós estamos planejando aí, senhores, entregar para vocês uma aula de Matemática 1, Matemática 2, Geometria e Álgebra, do conteúdo completo aí do sexto ano com excelentíssima qualidade, tá certo? Então, colhem com a gente aí esse ano nesse canal, que vocês vão ficar bem tranquilos, bem informados com as nossas aulas. Toda semana nosso plano é estar postando uma aula nova toda semana. E se você não é inscrito, se inscreva, não esqueça de inscrever, compartilhe, dê like, isso vai ajudar bastante o nosso canal. Nós estamos aí na pegada para os 1000 inscritos, então se você puder nos ajudar aí, vai ajudar bastante. Vamos começar, senhores, sistemas de numeração. Como eu já falei para vocês, no sexto ano, como eu falo sempre para os sextos anos, o sexto ano é uma revisão daquilo que viu no Fundi 1, com uma pegada mais firme, com uma pegada mais forte, mas é uma revisão. Tá certo? Então, muitas coisas do que nós vamos trabalhar esse ano, tanto na Matemática 1, na Matemática 2, na Álgebra e na Geometria, comigo e com o Henry, eu com Álgebra e o Henry com Geometria, vocês vão ver que são muitas coisas que vocês já viram com as professoras, com os professores de vocês do Fundamental 1, tá certo? Mas, numa linguagem mais técnica, numa linguagem mais aprofundada, porque agora vocês vão ter professores especialistas na área de matemática. Então, senhores, é a hora de se aprofundar no conhecimento de matemática, tá certo? Nosso primeiro conteúdo são os sistemas de numeração. Nós vamos ver aí algumas coisas relacionadas aos sistemas de numeração. A título de informação, esses sistemas de numeração, senhores, eles trazem para a gente uma ideia. Tá? O que é importante para a gente? O romano e o nosso sistema numérico, que é o indo-arábico. Os outros sistemas, eles são só títulos de curiosidade. Tá? A gente não trabalha mais esses tipos de sistema de numeração. Só o romano, que ainda a gente tem algumas situações, algumas coisas do dia a dia, que a gente precisa dominar, sim, o sistema de numeração romano. Tá bom? Então vem comigo, tranquilo, de boas, fique em paz, porque aqui o sucesso, meus queridos, é garantidíssimo, certo? Bom, o primeiro sistema de numeração, senhores, é o sistema o sistema egípcio. E olha aí, senhores, como que ele é apresentado para a gente, o sistema de numeração egípcio, tá bom? É difícil? Não, querido, o sistema de numeração egípcio não é difícil, tá? Como eu falei para vocês, precisa o professor decorar? Não precisa, não é necessário. Aqui é só título de curiosidade, é só um título da gente saber quem que é o sistema de numeração egípcio, tá certo? Então eu tenho lá essa barrinha aqui que é o nosso bastão, ele indica o número 1, tem um calcanhar que indica o número 10, aí a gente tem um rolo de corda, que é o 100, tá? E aí tá aí o peixinho, que representa o nosso 100 mil e tá. Vamos ver as regrinhas desse cara aqui, tá bom? Quais são as regras? Cada um podia repetir 9 vezes e a ordem desses caras não eram relevantes, tá? No sistema de numeração egípcio, a ordem não fazia diferença, tá? Só podia repetir 9 vezes. Essa era a regra deles, tá certo? Vamos para o próximo aí, sistema de numeração. Sistema de numeração babilônico. Mas, professor, se não é importante, por que a gente precisa ver? Título de curiosidade, gente. Não existe cálculo, não se cobra isso em provas e tal, mas é título de curiosidade para a gente aguçar o nosso conhecimento, despertar o nosso senso de conhecimento, tá bom? Então é legal saber desses caras aí. Aí apresenta para a gente aí o sistema de numeração babilônico. Ele tem lá os cravos, e esse cravo voltado para cima, ele podia ter repetido 9 vezes, e esse cravo na horizontal, ele representa o 10, e podia ser repetido até 5 vezes. De novo, senhores, muito tranquilo aqui no sistema de numeração babilônico. Preciso decorar isso aqui, professor? Não precisa. Tá? É um título de curiosidade, é só conhecimento a mais para vocês aí. Beleza? Outro sistema de numeração
ainda falando no sistema de numeração babilônico, e aí eu tenho a contagem do 1 aos 59, eu coloquei para vocês aí, tá bom? Legal, né? Muito bom. Bom, eu tenho o sistema de numeração maia, também aí seus símbolos. Do 20 em diante a gente usa esse carinha aqui, ó, com uma bolinha em cima, do 20 em diante, tá? As regras dele: ponto representava unidade, a barra 5 unidades e a concha o 0, tá? A posição desse cara aqui, a posição era importante. Para esse sistema de numeração, a posição dele era importante. Bom, senhores, agora chegou no nosso sistema de numeração os dois sistemas de numeração que são importantes para a gente. É o romano e o indo-arábico, que é o nosso sistema atual, tá bom? Então, o sistema de numeração romano, ele é bem importante para a gente. Ele traz para a gente aí algumas letras e a gente precisa saber desse cara. Esse eu preciso saber, professor? Sim, esse você precisa saber, tá bom? E esse tem que saber até mesmo no dia a dia, senhores. Dia a dia nós temos a contagem na história, que é por séculos, que é por numeração romana, algumas ruas por aí que são sistema de numeração romana, então a gente precisa sim saber o sistema de numeração romano, tá? Então vamos lá. Eu tenho que o 1 é o meu Izinho maiúsculo, o 5 é o meu V maiúsculo, o 10 o X maiúsculo, o 50 o L, o 100 o C, 500 D e o 1000 o nosso M, tá bom? Então esse você tem que saber e também não é difícil, né? Eu tenho I, V, X, L, C, D, M, tá bom? Bem fácil aí. Quais são as regras? 4 regrinhas para a gente entender. Qualquer símbolo numérico apenas repete no máximo 3 vezes, tá? Eu não posso pegar lá um símbolo e colocar ele 4 vezes, tá? Eu posso escrever aqui, ó, I. Esse número representa quanto para mim? 3. Eu posso representar apenas 3 vezes, tá certo? Bom, próximo, a segunda regra nossa. Para obter um algarismo maior, deve-se adicionar à direita os símbolos numéricos respectivos. Por exemplo, eu quero representar o 11. Então, eu vou colocar aqui, ó, X, que é o 10, e vou somar o 1. Esse cara aqui é o meu 11, tá certo? Beleza? Por exemplo, se eu quisesse representar 700. Como que seria representado 700? D, e aí somaria o 100 mais 100, que é 700. Beleza? Então esse cara aí é 700, porque é meu D de 500 e somando 2. Tranquilo? Bom, se um dos valores I, X ou C é colocado à esquerda de um maior valor, subtrai, tá certo? Não entendi, professor. O senhor pode explicar? Mas é claro, queridos. Se eu colocar aqui, ó, esse I e um X aqui, eu estou subtraindo valores I, X e C à esquerda. O I está à esquerda do X. O X é 10. O I é 1, então é 10 menos 1. Esse cara aqui é quanto? Esse cara é 9. Outro exemplo, quer ver? Se eu colocar aqui para vocês esse cara aqui, 1000, e colocar aqui para vocês esse cara aqui, 1000 menos 1. Esse cara aqui é quanto? 999. Porque eu vou pegar o maior e subtrair o menor. Beleza, meus queridos? Muito fácil, né? Bem tranquilo. Quando o traço horizontal é colocado sobre um ou mais símbolos, multiplica esse valor por 1000, 2 traços multiplica por 1 milhão e assim por diante. Tá? Não entendi, professor. O que ele quer dizer com isso? Bom, esse cara é assim, ó. Se eu colocar aqui, ó, X e colocar um tracinho em cima, quanto que representa esse cara? Eu tenho 10 e multiplico por 1000. Então, esse cara é quem? Esse cara é o 10.000. Basta multiplicar por 1000. Beleza? De boas? Tranquilo, né? Coloquei para vocês alguns exemplos, tá? 238 para a gente escrever ele na forma
de número romano. Como que a gente pode representar esse cara na forma de numeração romana? Bom, quem que é o 238? Eu vou pegar um por um, tá? Então vamos ver aqui, ó, 200. Quem que é o 100? 100 é C, professor. Então eu vou escrever C. 30 é 10, 10 e 10, 230. E o 8? O 8 é o 5 mais 3. Então esse cara aqui é o 238. Beleza? 1359. Como que eu posso representar 1359? Bom, como que a gente pode fazer esse carinha aqui? Nós podemos pegar lá o 1000, que é M, 1000. O 300, posso repetir 3 vezes, então pode ser 100, 1000, CC, 300. Agora o 59, como que a gente pode representar o 59? O 59, me acompanha aqui, ó. O 50 é o L, tá? Então posso fazer aqui, ó, 1300 L, 50, e o 9. O 9 é o I e o X. Então tá aqui. Se você tá com a tabelinha do lado, dos números lá, e esqueceu, é só olhar a tabela. 1359. Beleza, meus queridos? De boa? Agora eu quero saber quanto que é esse número romano no nosso algarismo. Olha só, eu transformei, bem fácil, né? Eu peguei o nosso número, o nosso sistema de numeração, e transformei em número romano. Agora eu quero o número romano e transformar no nosso número. Como é que fica? Bom, ali vai ficar MM, 2000, o nosso D, 500, 2500. Opa, 500 não, né? Porque é DC. DC é o que, senhores? D mais 100. 500 mais 100, 600, né? Então esse cara aqui não pode ser 500, é 600. Beleza? Então, 2600 e 10 e 5. 2615. Esse é o nosso carinha ali. Beleza? E o último exemplo, CM. Quem que é CM, senhores? 1000 menos 100. Quem que é 1000 menos 100? 900. Tá aí. Esse é o nosso carinha aí. De boas? Bom, agora vamos para o nosso sistema de numeração, que é o nosso sistema atual que a gente usa hoje, que é o sistema indo-arábico, tá certo? Nós temos 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são 10 algarismos, apesar de terminar com 9, são 10 algarismos, tá certo? Então, cuidado aí. Bom, o nosso sistema de numeração, galera, nós temos aí a organização, a forma como esse cara se apresenta pra gente, tá? Então, esses caras são importantes. Eles são divididos de 3 em 3, que são as nossas classes, tá? Então, eu tenho aqui, observem aqui, a classe das unidades, eu tenho a classe dos milhares, a classe dos milhões, e se eu continuasse, eu teria lá a classe dos bilhões, e por aí se vai. Beleza? Então, são divididos em 3 em 3. Quando a gente começa lá no início, nós temos aqui, sempre começando aqui da direita, as unidades, a gente fala unidades simples, dezenas simples, centenas simples. E aí, senhores, cuidado, porque agora a gente muda de classe, a classe dos milhares. Então, é a unidade relacionada à classe dos milhares, então unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E nós temos as unidades na terceira classe, classe dos milhões. Nós temos a unidade de milhões, dezena de milhões e centenas de milhões. E assim por diante, tá certo? Então nós temos aí as nossas classes, tá? As ordens desses números, elas começam aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e por aí se vai, são as ordens deles, tá? Nosso sistema de numeração indo-arábico.
Bom, a gente tem o valor relativo e o valor absoluto. O que são esses caras? O valor relativo é aquele valor que depende da posição de cada um. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 777, qual que é o valor relativo do 7? Eu tenho 7 de 700, da ordem das centenas, eu tenho 7, que é o 70, da ordem das dezenas, e tenho 7, que é da ordem das unidades, 7 unidades. Então, aqui é o valor relativo. Depende da ordem que ele está, depende onde que ele está posicionado. E eu tenho o valor, senhores, absoluto. O que é esse valor absoluto? Que não depende da posição do meu número. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual que é o valor absoluto do 4 nesse número? 4. Porque eu não dependo do valor, não quero saber qual que é a ordem deles. Então a pergunta é clara. Arnaldo, a regra é clara. Aqui não depende, aqui depende. No valor absoluto não depende, porque eu quero saber o valor absoluto dele, é 4 e ponto. Agora, quando ele perguntar qual que é o valor relativo, você precisa olhar para a ordem dele, qual é a posição que ele se encontra. Porque aí ele vai depender, o valor relativo depende da posição que ele se encontra. Meus queridos, tranquilo? Assim encerro para vocês a nossa aula, uma aula revisional, vocês já viram tudo isso aqui, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula. Se gostaram, compartilhe, dê aquele like, se inscreva se não é inscrito e vamos aí, galera, para a próxima semana, próxima aula. Beijos, abraços, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchauzinho.